Oi, pessoal, bom dia a todos e a todas. Hoje a gente vai retomar a nossa discussão em torno do direito no Brasil imperial, né? A gente começou na aula passada, e aí já vou apresentar para vocês como é que o que a gente apurou até agora durante do direito brasileiro nesse período. A gente vai observar, em princípio, que Dom Pedro não, por questões muito evidentes, não rompe de forma abrupta a vinculação entre Brasil e Portugal, né? Ele, como filho do rei de Portugal, deixado aqui para gerir uma nação independente, ele assume a postura de imperador, né, de rei, ou seja, a monarquia também é mantida, ao contrário das outras nações sul-americanas que terminam optando pela república, né, a exemplo dos Estados Unidos. Nós temos uma Constituição não inspirada nos Estados Unidos no primeiro momento, a gente vai ver quando é que isso vai acontecer, uma Constituição outorgada por Dom Pedro I, e um período inicial de grande instabilidade política, instabilidade que o direito pretendeu resolver a partir da construção de códigos ou de uma cultura jurídica próprios do Brasil, certo? A gente mostrou aí a importância desses códigos de lei, da própria Constituição, e começou a haver um grave problema que marcou a toda a história do país, e aí marcou a toda a história do país, eu digo até a história recente, né? Ainda há traços muito fortes da escravidão, do regime de escravidão que a gente vivenciou lá atrás. E a gente vai ver isso ao longo da explanação de hoje, inclusive quando adentrar a República. A gente viu aí que muitos marcos legais de proteção aos escravos, ou à sua prole, na verdade, não se mostraram eficientes, porque eram incompatíveis com a sua própria condição de escravo, como a lei do ventre livre, em que o filho tinha liberdade, mas não tinha liberdade, em que as crianças negras não tinham acesso à educação, né? E esse regime ele era incompatível com a ideia de liberalismo que se propagava, por exemplo, no centro cultural da época, que era a Europa. Então, havia, por um lado, a pressão liberal de formação de consumidores e, por outro, a conveniência dos grandes proprietários de terra de utilizar uma mão de obra gratuita, né, para cultivar as suas plantações, né? E não havia um desenvolvimento industrial como acontecia na Inglaterra, principalmente. Então, isso foi esse foi o grande embate durante o Brasil Imperial, até a proclamação da República, até a proclamação da República, até a proclamação da libertação dos escravos também, certo? Não sei se a gente falou sobre isso, sobre a Lei Áurea. A Lei Áurea, que aboliu a escravidão no país, né? Não sei se vocês já tiveram a curiosidade de ver, mas ela é hiper enxuta. Ela é bem contrária aos nossos textos constitucionais, por exemplo, porque ela diz que a escravidão no Brasil está abolida e o artigo 2º diz que revogam-se as disposições em contrário. Nada trata de como é que esses escravos, por exemplo, vão se manter depois da escravidão. Isso termina por representar a perpetuação da escravidão para muitos desses escravos. Ora, eles viviam na senzala ou nas casas, na posição subalterna, não tem onde viver, e aí tem dois caminhos. Ou eles vão lutar por terras desocupadas, né, de forma clandestina, a gente vai ver por quê, ou eles continuam sob a guarida do seu ex-dono como uma forma de se manter. E aí se perpetua a escravidão de maneira velada, né, de maneira escondida.
E isso até hoje é sentido por essa perpetuação do regime de Casa Grande Senzala, mesmo que não haja escravidão propriamente dita, né? E vejam, esse problema de terras, né, da preocupação do legislador, da preocupação do governo na abolição da escravidão, também foi sentido nos Estados Unidos. Quando, depois de uma guerra civil norte-americana, Lincoln terminou sendo vencedor da guerra e, portanto, da ideia da necessidade da abolição da escravidão, ele questionou, principalmente aos recém-libertos negros, principalmente do sul do país, o que é que eles mais almejavam. E todos foram muito claros na sua aspiração, que era a de possuir terras, onde pudesse cultivar, onde pudesse habitar, né? E isso estava tudo encaminhado. Só que, infelizmente, Lincoln foi assassinado, e aí o seu sucessor esqueceu também essa promessa e terminou afastando essa garantia dos recém-libertos. E aí a gente tem ainda a questão racial muito forte nos Estados Unidos, porque esse problema não foi propriamente enfrentado, certo? Bom, a gente começou a falar sobre a Constituição, né? A Constituição de 1824, que ela foi outorgada, que ela tinha um centralismo político muito forte também na figura do imperador. A gente tem aí a instituição de um poder moderador, que é isento de qualquer responsabilidade política, portanto, era um poder que como que pairava sobre os demais poderes, certo? E aí a gente vê que foi uma Constituição até longeva, né? Ela vai durar aí durante todo o período imperial, vai adentrar a República, só vai ser substituída pela Constituição de 1891. Acho que a Constituição mais longeva, portanto, quando se instaura o regime a forma política da República no nosso país. Bom, vimos também que essa Constituição, ela, como não poderia deixar de ser, institui um voto censitário. Então, quem tinha essas moedinhas douradas aí é que possuíam efetivamente o poder de escolher e de ser votado, principalmente pelos eleitores, né? Isso representou, sem dúvida alguma, um cerceamento da participação popular. Então, muito pouca gente tinha acesso não apenas ao voto, mas também à própria possibilidade de ser eleito, certo? Outra questão importante que a gente vai perceber na Constituição de 1824, pessoal, é justamente, deixa eu ver só se eu estou gravando, né? Justamente a vinculação ou a eleição do catolicismo como religião oficial do Estado. A gente tem até uma disposição aí, como vocês podem ver, no artigo 179.5 da Constituição de 1824, dizendo que ninguém pode ser perseguido por motivo de religião, o que poderia indicar que a gente tem uma liberdade plena de exercício de qualquer culto, né, de qualquer crença religiosa. Mas aí tem uma vírgulazinha que diz o seguinte: uma vez que respeita do Estado e não ofenda a moral pública, né? E aí a gente remete imediatamente ao artigo 5º, lá em cima, dizendo que, logo no início da Constituição, a religião católica apostólica romana continuará a ser a religião do Império. Todas as outras religiões serão permitidas com seu culto doméstico ou particular em casas para isso destinadas, sem forma alguma exterior do templo. Ora, se eu não posso nem sequer indicar que ali naquele local eu pratico alguma outra religião que não a oficial do Estado, é porque essa religião ela tem, no mínimo, um certo olhar enviesado, né? Então, sejam os cultos judaicos, islâmicos, ou mesmo
que naquela época já começavam a aparecer com mais frequência os ditos evangélicos, né, fruto das reformas protestantes, e principalmente os de matriz africana, que até hoje sofrem preconceito de maneira muito evidente, né? Quando a gente vê associações muito frequentes, por exemplo, das religiões de matriz africana, o candomblé, né, por exemplo, as próprias práticas satânicas, né, a forma como se mostram as divindades do candomblé, o uso das velas pretas, né, a gente associa logo à macumba, quando na verdade é uma das religiões em que a menor preconceito em relação às outras religiões, por incrível que pareça. Então, a que tem menos ódio, justamente porque os seus cânones são de integração, né, integração das pessoas, inclusive com as suas divindades cultuadas. Mas vejam que aqui a gente tem uma charge da época, né, com Sua Majestade à esquerda, Dom Pedro II, almoçando com o Papa, mostrando que, de um lado, nós temos a Constituição do Brasil, né, aqui é apontado por Dom Pedro, e, por outro, o sílabus papal, o conjunto de regramentos, né, de indicações religiosas vindas da Igreja, e que isso tudo era misturado, né, dentro da própria Constituição. Então, pois não. E até essa questão do catolicismo foi um dos pontos que, assim, na época que a monarquia já estava fragilizada, foi um dos pontos que ajudou ao fim da monarquia, justamente porque Dom Pedro era adepto, né, do messianismo, e a Igreja Católica ficava extremamente ofendida com isso, e aí vários rompimentos e atritos foram acontecendo, que no final das contas a Igreja se voltou contra o imperador, e foi um dos pontos que ajudou na instauração da República. Perfeito, Ariana. Isso revela também uma certa esquizofrenia no âmbito da própria análise da postura de Dom Pedro, né? Talvez Dom Pedro tenha sido mais republicano do que o próprio Deodoro da Fonseca, que proclamou a República. Então, existe essa ideia, né? Dom Pedro, um homem visionário, à frente do seu tempo, né? Cometeu seus pecadilhos, como, por exemplo, a assunção sem querer fazer trocadilho, né? A assunção da responsabilidade ou da iniciativa de fazer o Brasil ingressar na Guerra do Paraguai, certo? É uma guerra cruenta. Pois não. E um fato interessante, quando o senhor comentou sobre essa aceitação, né, que o candomblé tinha mais do que as outras religiões para com ele. E eu lembrei de um fato interessante, que quando eu conheci Salvador pela primeira vez, uma coisa que chamou muita atenção era que os grupos, eles enfatizavam muito que, para eles, mesmo tamanha rejeição que eles já tinham sofrido, né, eles eram um dos únicos grupos das religiões, assim, do nosso país, que eles acreditavam nesse sincretismo religioso, né? Então, é uma forma de demonstrar também que, apesar de toda a rejeição que eles sofriam, eles acreditavam nessa junção entre as religiões, eles não acreditavam nessa secção, né, entre cada uma, e demonstrar que não tinham total preconceito com nenhuma outra religião, diferente das outras com eles. Perfeito, Maria. Inclusive, Salvador é uma cidade muito apropriada para a gente perceber esse sincretismo, né? Porque existem vários atos, vários rituais, vamos dizer assim, que unem tanto os santos católicos às divindades, né, as associações dos santos católicos às divindades da Umbanda, né, do Candomblé, e algumas práticas, a lavagem das escadarias, né? Então assim, a gente vai ver esse sincretismo de forma muito mais evidente, né? E, por incrível que pareça, essas religiões de matriz africana ainda são, até hoje, muito
associadas a práticas contrárias ao cristianismo, e às vezes elas se aproximam muito mais do cristianismo do que muitas outras práticas religiosas que a gente vê por aí, né? Então, só para a gente fazer pensar que esse preconceito ele vem também de uma adoção de política de Estado, né, que via todas as religiões. E assim, não foram apenas os praticantes das religiões de matriz africana que sofreram preconceito, pessoal. Os judeus, né, os mouros, a gente já viu aqui, que eram perseguidos de maneira sistemática e deslavada nas próprias ordenações do reino, né, por causa, ora, das invasões mouras na Península Ibérica, ora do próprio ranço que havia em relação aos judeus, por causa da sua ascensão econômica. Então, eles também sofriam essas perseguições. Há alguns que indicam, por exemplo, a gente já falou até sobre isso, né, quem tinha, quem é do interior deve se lembrar de algumas mesas que tem umas gavetas, né, e dizem que aquilo era para esconder justamente os utensílios judaicos, a vela, o candelabro, né, de 7 velas e outras práticas judaicas, quando alguém desconhecido ou suspeito de ser dedo duro chegasse próximo à casa, à sua residência, certo? Para ver como essas outras religiões eram perseguidas e eram associadas àquilo que não era correto, certo? E vejam, quando a gente tem no artigo 179.5, religiões que ofendem a moral pública, obviamente a gente vai fazer associações com o sacrifício de animais, né? Então, aqueles despachos, certo? Então, vejam que essa associação é inevitável. Bom, o que é que veio depois disso? A gente começou com a Constituição, em 1824, né? E durante, principalmente, o período de regência, em que havia uma instabilidade política muito grande, né? As revoluções que a gente já comentou logo no início da nossa aula anterior, a gente se sentiu a necessidade de se destacar justamente daqueles códigos ou das ordenações do reino que ainda vigiam sobre o país, né? Por determinação constitucional e por uma necessidade prática de se erigirem leis próprias da nação recém-nascida. Então, a gente se depara logo com o Código Criminal de 1830. Vejam que as ordenações filipinas, né, as ordenações vigentes na época da independência, e mesmo depois dela, no iniciozinho ali do Império, elas traziam penas muito rigorosas, né? Então, açoites, tortura, marca de ferro quente, tinha as galés, né? Então, isso tudo foi abolido, né, no âmbito da Constituição. Vejam aqui o que é que dispõe o artigo 179 da Constituição. Ficam abolidas ações, tortura, marca de ferro quente, as outras penas cruéis, nenhuma pena passará da pessoa do delinquente, portanto, não haverá em caso algum confiscação de bens, nem a infâmia do réu se transmitirá aos parentes em qualquer grau que seja. Se vocês observarem, não sei se vocês se lembram, mas a sentença que condenou Tiradentes à morte, né, à forca, ela previa também que a casa onde ele morava fosse destruída e salgada, para que nem uma planta nascesse ali. E os seus descendentes também teriam destinos de mácula moral, né, justamente pelo fato que ele cometeu. Ou seja, nada de individualidade da pena, né, nada de que a pena não passasse da pessoa do delinquente, né, cânones que foram trazidos a nós pelo humanismo que começou a vicejar no âmbito do direito penal. Mas vejam só, esse Código Criminal do 1830 é muito bonito esse discurso, né? Não vai ter mais açoite, tortura, né?
blá, blá, blá. Mas o Código Criminal de 1830 diz lá no artigo 60, se vocês virem aqui, que se o réu for escravo e incorrer em pena, que não seja capital ou de galés, será condenado na de açoites, e depois de os sofrer, será entregue a seu senhor, que se obrigará a trazê-lo com um ferro, pelo tempo e maneira que o juiz designa. Né? Então, a Constituição dizia que era proibido o açoite, mas o escravo poderia levar umas açoitadas aqui e acolá, né? De acordo com o que o juiz reputasse adequado. Então, vejam que para umas coisas o escravo era objeto e outras coisas, né, incorrendo em pena, ele era coisificado, mas era tratado como um sujeito passível de cometer delitos. Então, mais uma vez, se denota aí essa discriminação. O Código Criminal também se apresentava como um código extremamente direto e conciso, com a linguagem simples e clara, certo? Talvez para fazer frente às disposições penais das nações filipinas, né, que tinham características absolutamente diversas. E vejam só que interessante, se a gente observar o início do Código Penal, lá no Código Criminal de 1830, na parte que começa a tratar dos crimes em espécie, né? Porque o Código Criminal, vocês já estão pagando direito penal? Sim, professor. Pronto. Quem estiver pagando vai se lembrar, né? Deve ter constatado que vocês começam nas duas primeiras cadeiras, salvo engano, a estudar o direito penal, né? A sua história, a sua origem, a sua razão de ser, as suas fontes, e depois partem para a parte geral do Código. Né? A parte geral que fala sobre crimes, sobre sujeitos, sobre responsabilidade, etc., etc., inclusive sobre a pena. E depois vai para os chamados crimes em espécie, que aí sim tem a descrição da conduta que é considerada como crime. No Código Criminal de 1830, os primeiros crimes que a gente observava lá eram os delitos contra a existência política do Império. Né? Se a gente observar no Código atual, a gente tem os primeiros crimes como aqueles crimes contra a vida. E por que razão a gente vai priorizar ou privilegiar nesse Código Criminal de 1830 os delitos contra a existência política do Império? O que é que vocês acham? Porque tem que acabar a independência, né? Então, isso, vai exatamente. ser uma regressão para Portugal. Exatamente. Então, o que mais se temia era que houvesse não apenas a regressão para a situação de independência de Portugal, mas para um outro regime que contrariasse essa vinculação, né? Era meio que uma contradição em termos, porque a República romperia com essa vinculação de Dom Pedro com Dom João, e voltar a ser colônia também era inaceitável, certo? Então, a gente vai ver, inclusive, essa característica mais adiante lá no Código, ou no primeiro Código Penal da República. Bom, o que a gente vai ver depois? O que tem de interessante, além desse período muito fértil, né, de leis, até assim, nas primeiras décadas do Império, no âmbito do Brasil Império? O Código de Processo Criminal, certo? Então, vocês têm o Código Penal, o Código Criminal, que institui os crimes, e o Código de Processo Criminal, que foi lá 2 anos depois, que vai determinar os procedimentos para a apuração desse crime. O que é que existe de importante, de interessante nesse Código de Processo Criminal? Primeiro, ele instaura o chamado juizado de instrução, que tem contraditório, ou seja, em que as partes acusadas, né, as pessoas acusadas, elas podem ter acesso às provas, contraditar as provas, ou seja, dizer que essa prova não se aplica, dizer que essa prova foi mal construída, né, o que vai destoar das ordenações filipinas, que assumia o tom inquisitorial, ou seja, em que as investigações eram
eram tocadas pelo próprio juiz, né? Então, ainda bem que isso não acontece mais no país, né? O juiz interessado em condenar uma pessoa, né? Em buscar provas para a condenação dessa pessoa. Então, isso foi absolutamente abolido, graças a Deus. Mas o Código de Processo Criminal trazia essa inovação, que era uma inovação reclamada no âmbito do direito penal, do processo penal, em todo o Ocidente, justamente por causa dos influxos do humanismo e das próprias ideias iluministas vigentes naquela época. A gente vai ter aqui a instituição dos cargos judiciários muito próximos, né, daqueles que a gente viu lá no Brasil colônia. Aqui a gente tem um juiz de direito, que é nomeado pelo imperador, é um cargo vitalício e que demandava a qualidade de bacharel em direito, certo? A gente tem o juiz municipal, um cargo que não existe hoje, mas o juiz municipal era nomeado pelos presidentes das províncias, né, como se fossem nomeados pelos governadores, que tinham mandato e, eventualmente, substituíam o juiz de direito com uma função de polícia, né? Professor, então, foi não. Rapidinho, esse juiz de direito é o anterior que era juiz de fora ou não? Não tem nada a ver. Não, o juiz de fora, inclusive, foi abolido, porque o juiz de fora era a intervenção da matriz, né, da metrópole sobre a colônia. Então, o juiz de fora ficou de fora, né? Tá, porque eu pensei que ele tinha vindo justamente para tentar substituir, né? Porque mesmo que não tivesse fosse uma forma de continuar tendo o poder, né? Isso, mas o juiz de direito, de fato, ele, simbolicamente, ele presta a mesma função do juiz de fora. Porque se você observar, como ele era nomeado pelo imperador, era uma maneira de o imperador Dom Pedro, né, intervir na jurisdição, né? Então, de alguma maneira, ele cumpriu esse papel lá do juiz de fora que fazia, às vezes, de consolidar a intervenção da metrópole sobre a colônia. O juiz que era mais independente, vamos dizer assim, né, que era mais próximo do jurisdicionado, era o juiz municipal, porque ele era nomeado, mas tinha um mandato, né, e tinha uma proximidade maior com o jurisdicionado. E, obviamente, o juiz de paz. O juiz de paz que era, não apenas ele tinha um mandato, mas ele era eleito e tinha uma função de polícia também muito destacada, certo? Aí, como se fosse a segunda instância do juiz de paz, a gente tinha as juntas de paz e os promotores públicos, sim, os promotores públicos que vão aparecer aí no Código de Processo Criminal como assumindo a posição daqueles procuradores da coroa, se lembram, que estavam previstos lá nas Nações Filipinas, certo? Mas, da mesma maneira, a gente tinha como promotor público uma pessoa nomeada pelo presidente da província com mandato, né? Tal como acontece nos Estados Unidos, os promotores aqui também tinham mandatos. Mas o que foi que aconteceu, pessoal? Em 41, houve a edição de uma lei, né, essa lei que a gente destaca aqui, a 261, que incumbiu aos delegados a instrução criminal. E aí a gente terminou colocando de lado a figura do juiz de paz. Se vocês observarem bem, o juiz de paz era eleito, então tinha um fator, vamos dizer assim, de democrático, né? Com certa limitação, porque a gente viu que o voto era censitário, etc. Mas, de alguma forma, o juiz de paz atendia ao reclamo da investigação com contraditório, né? Então, o acusado, o suspeito, o investigado, ele participava da colheita de provas. Com a instituição da figura do delegado de polícia, isso acabou. E até hoje, pessoal, no âmbito
da investigação inicial, que é a investigação do inquérito policial, muitas vezes se assumem posturas inquisitoriais, em que a parte, né, o acusado, o investigado, o suspeito, não tem participação ativa na produção de provas, né? E se a gente observar até hoje, em determinados crimes, a condenação é baseada basicamente, né, fundamentalmente em depoimentos de policiais, certo? Então, não que isso não tenha importância, mas é algo a fazer refletir, que pode haver interesse, não interesse escuso, mas o interesse ideológico na condenação daquelas pessoas, mesmo que o procedimento policial não atenda a todas as garantias previstas em favor dos acusados, certo? Então, essa lei foi muito determinante para se ratificar, né, ou se estabelecer uma postura inquisitorial que a gente vai perceber no âmbito da investigação criminal, certo? Bom, aí vemos no mesmo ano como uma maneira, inclusive, de privilegiar ou prestigiar as correntes liberais aqui no nosso país. A gente tem um Código Comercial que vem disciplinar o direito empresarial, né, de acordo com as novas demandas que o empresariado recém-nascido, ainda muito incipiente no nosso país, apresentava, né, inclusive em relação à disciplina do direito marítimo, porque o comércio era basicamente assim que acontecia, né, o comércio, pelo menos o comércio do Brasil com outras nações, era por via marítima, e esse Código Comercial veio disciplinar todas essas matérias. Para vocês terem uma ideia, o Código Comercial é de 1850. E ainda hoje, em pleno século XXI, há várias disposições do Código. O Código Comercial não foi, por exemplo, substituído por um outro Código Comercial republicano. A gente ainda tem vários seus dispositivos vigentes até hoje no nosso país, né? Para vocês verem como ele teve essa permanência. E também, de 1850, a gente vai se deparar com a chamada Lei de Terras, que também está ligada a esse ideal liberal. E o que é que a Lei de Terras falou? Bom, a partir de hoje, para você ter direito a uma terra, ou ter direito sobre aquela terra, você tem que ter um título. Não um título nobiliário, não. Um título de propriedade, certo? Aqueles que não tiverem títulos de propriedade, eles vão ser colocados para fora daquela terra, e aquela terra ela vai ser considerada como de propriedade do Estado, as chamadas terras devolutas. E o que é que isso tem a ver com o jogo do bicho, né? O que é que isso tem a ver com o que a gente está discutindo, esse liberalismo? Veja, se eu vinculo o uso da terra a um título de propriedade, eu, obviamente, vou privilegiar quem tem a propriedade. Quem pode, inclusive, pagar ou quem tem prestígio para desenvolver a burocracia para registrar aquela propriedade em seu nome, certo? E não só isso, pessoal. Justamente por todo o ranço que se criou, que se estimulou em relação aos escravos, né, ou aos ex-escravos, houve uma política de governo de incentivo à imigração, porque se considerava que os trabalhadores italianos, os trabalhadores do leste europeu, né, os trabalhadores mesmo da Ásia, eram muito mais produtivos, eram muito mais capazes do que os trabalhadores da África, os escravos que eram trazidos da África. E aí, o que é que se verificou? Com a Lei de Terras, começou uma política de concessão de terras para esses imigrantes. Em vez de se propiciar, por exemplo, a destinação de terra
como uma forma de indenização, por exemplo, das pessoas que trabalhavam como escravas, não. Na verdade, no Brasil, a gente privilegiou a indenização aos proprietários de escravos, né? Como a gente viu lá, inclusive lá na lei do ventre livre, e não uma indenização pelo trabalho escravo que foi desenvolvido por essas pessoas, certo? Então, isso respondeu, em grande medida, pela ideia, né, eugenista, de que essas pessoas que vinham desses estados europeus, ou mesmo os asiáticos, contra quem, inclusive, havia também um certo preconceito, mas a ideia de que essas pessoas elas tinham mais dignidade ou mais capacidade para o trabalho do que os africanos, certo? Também em 1850 a gente vai ver a edição do chamado Regulamento 737. Esse Regulamento 737 se via basicamente como um Código de Processo Civil, que foi também substitutivo do livro das ordenações filipinas que tratavam do processo civil no nosso país. E aí a gente já falou, vocês já falaram muito bem da aula passada, né, de Teixeira de Freitas, mas a gente não instaurou, não acolheu o projeto de Teixeira de Freitas de Código Civil, mas a gente teve uma consolidação das leis civis de Teixeira de Freitas que foi muito importante como uma forma de sistematizar tudo que havia de disposição atinente ao direito civil no nosso país, incluindo as disposições das ordenações do reino, né? Vejam que interessante, que a gente não teve um Código Civil imperial, e o que foi que aconteceu? As disposições das ordenações que foram depois consolidadas nesse trabalho de Teixeira de Freitas terminaram valendo para depois da República. Somente na década de 10 do século XX é que a gente vai ter um novo Código Civil, porque até lá vigiam as disposições das ordenações, em grande parte, né? Então vejam, pessoal, como a gente conviveu durante mais de 20 anos na República, ainda regido pelas ordenações do reino português, só mostrando a nossa subserviência, né? Alguma dúvida? Tranquilo até aqui? Bom, então eu vou interromper aqui a gravação apenas para demarcar, né, a parte de direito imperial.